Caros amigos, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco nessa manhã e nós temos a certeza de que Ele está. Aliás, muitas vezes nós requeremos a presença de Jesus e mal sabemos que até nos locais e nos lugares, nas empreitadas mais infelizes, Ele também está. Porque Ele cuida e veio cuidar especialmente dos doentes. Então, podemos concluir com toda tranquilidade que não exista lugar onde o Cristo não esteja. E com o propósito desse que temos, de semanalmente levarmos aqui as mensagens dele, as mensagens que vão trazer um mundo melhor, não necessariamente por nossa conta, porque nós ainda somos muito pequenos, mas não temos dúvida de que essa informação espírita tem a tendência de se expandir dia a dia, e é o que está acontecendo. Nós temos plena convicção em afirmar que o Cristo está conosco. Então sejam muito bem-vindos vocês, amigos queridos, que toda semana nos dão a alegria da sua presença, da sua amizade, do seu companheirismo. Você que está aí nesse momento nos acompanhando aqui pela nossa queridíssima e grandiosa rede Amigo Espírita, que mundialmente falando é a maior rede de divulgação da doutrina espírita. E nós temos grande satisfação de poder ter essa permissão da espiritualidade superior, ter a permissão do nosso amigo Zé Aparecido e de todo um conglomerado de pessoas que compõem essa grandiosa rede, da qual nós temos muito carinho, muito respeito e sabemos da responsabilidade que temos. Então, você que está aí nos acompanhando hoje e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Oceander Veschi, essa moça aqui do meu lado é a Estela Onishi, a minha esposa. E semanalmente nós realizamos esse estudo aqui que tem o propósito de estudar um pouquinho mais a doutrina espírita, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra de Kardec mais relevante para o nosso entendimento, traduzindo perfeitamente qual o entendimento que o Cristo dá em relação ao Evangelho que pertence ao mundo, pertence ao universo, a um entendimento que é atemporal, ele não foi criado em determinado momento, nós não sabemos, mas é a lei que rege o universo. É uma alegria ter vocês aqui. Você que está aqui no meu perfil também, Oceander Veschi, que está no perfil da Estela Onishi. Você que está aqui no chat do nosso canal aqui da Rede Amigo Espírita no YouTube. Você que também está na fanpage da Rede Amigo Espírita. Somando as duas redes sociais, aí já está dando mais de 500 mil de pessoas inscritas. Então, que privilégio poder estar aqui mais uma semana. Hoje, então, nessa manhã abençoada do dia 3 de dezembro de 2019, nesse momento aqui, exatamente 7 horas 36 minutos, horário de Brasília, horário brasileiro. Sejam bem-vindos com o Bom Dia da Estela. Bom dia! Será que não tem como a gente colocar 2 microfones aqui? Tem. Tecnologia, né? Acho que tá na hora já, não tá, gente? Bom, é um prazer ter vocês aqui em nosso lar, nesse estudo que começou como uma brincadeira, minha e do Oceander, que já fazíamos o Evangelho na terça-feira de manhã, o Evangelho aqui da nossa casa, e resolvemos abrir para a rede. E já estamos quase em formatura, capítulo 24 do Evangelho, e cada dia uma novidade, tanto para mim, quanto para ele, acredito que quanto para vocês também. Uma novidade que traz algo para ser mudado em minha vida. E aí, quando eu consigo mudar um cadinho, eu me torno mais leve e assim mais feliz. Esse código de conduta moral da vida eterna pode fazer parte da vida de todos. Porém, nós fomos escolhidos. E quando eu digo nós, não é eu e o Oceander. É eu, o Oceander e vocês. Escolhido às vezes por ter um nível de entendimento desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma contrariedade no que nós falamos, por favor, entre em contato conosco, porque nós gostamos de dúvidas, porque às vezes são as nossas também. Então precisamos ir buscar respostas para que a nossa alma se sinta um pouco mais confortável em viver aqui com verdades, né? Não mais com mistérios, não mais com eu tenho que seguir isso porque está escrito. Não é porque está escrito, é porque minha alma se sente confortável. E como somos reencarnacionistas,
acreditamos que o que a gente estuda aqui já é algo que nós vemos no plano espiritual, de tal maneira que quando a gente percebe a letra aqui, os dizeres, aquilo se encaixa de tal maneira, essa verdade no nosso coração, que fica irresistível. E é disso que a gente vai falar hoje, um pouquinho pelo menos. Quem quer nos acompanhar, os outros vídeos estão no YouTube. Acredito que eu acho que no Facebook fica complicado, né, Sander? É mais fácil buscar no YouTube os vídeos antigos. Fácil, né? Tem desde a primeira aula, que era mais precária aqui, os apetrechos. Era bem precário, mas tem a gente desde a primeira aulinha lá, com a Lívia, que é a nossa filha hoje de 3 anos, bebezinha, 3 anos e meio. Começamos com ela com 3 anos, com 6 meses, né? Não, então 3 meses. 3 meses, então já faz mais de 3 anos que a gente está aqui nesse evangelho. E bora lá! Começamos em setembro, né? Começamos em setembro de 2016. Você vê, nosso passa o tempo. Bem bebezinha, né? Já estamos chegando em 2020, hein? Meu Deus. Você lembra quando tinha aquele negócio? 1.000 chegará, 2.000 não passará. Ai, meu Deus. Quanta previsão catastrófica. Como se Deus fosse alguém muito cruel, né? Vai acabar com a gente. Ele criou, mas o negócio dele é destruir. Por isso nós precisamos estudar a doutrina espírita, para tirar esses pensamentos absolutamente equivocados do nosso vocabulário diário, né? Enfim, estou vendo aqui o pessoal para dar um alôzinho rapidamente aqui, para a Estela já fazer a nossa oração inicial. E digo a você que nos acompanha aqui pela primeira vez, que fala, quem que será que é esse careca aí, essa moça aí? Toda terça-feira, 7h30 da manhã, nós estamos aqui. Até o dia que Jesus resolver falar, não, chega, vai, tá bom. Mas enquanto depender da nossa vontade e tiver permissão divina, estaremos aqui toda terça-feira, 7h30 da manhã. É até um horário excepcional, porque a Rede Amigo Espírita transmite o Evangelho no Lar todo dia às 8 da manhã. Mas nós somos os únicos abelhudos aqui que temos que começar um pouquinho mais cedo por questões de trabalho e tudo mais. Então, das 7h30 até as quase 10:50, mais ou menos, nós estamos aqui. É um bate-papo, é uma alegria, não é nada tão engessado, sabe? Não é aquela coisa assim de... Até um dia uma senhora comentou assim, mas isso aí que é Evangelho no Lar, né? A mulher ficou brava com a gente. Não é assim, não leve então ao pé da letra. É um culto, mas também é um bate-papo, vamos dizer assim, é um encontro de amigos aqui. Então, se você quer participar desse encontro, seja muito bem-vindo. A gente interage com as perguntas, com os bons dias que as pessoas nos dão. A Bela Rosa já está dizendo que hoje é o primeiro dia dela. Que legal. A Bela Rosa está aqui pela fanpage da Rede Amigo Espírita. Nós monitoramos tudo aqui, viu, gente? Ó, só para vocês entenderem como é que é o nosso esquema aqui, ó. No meu celular, tá pegando o meu perfil aqui, ó. No celular da Lara, tá o pessoal do YouTube lá, ó, os nossos amigos queridos do canal do YouTube. E no celular da Estela, tá o pessoal aqui da fanpage da Rede Amigo Espírita. Vamos à prece então da Estela para darmos início a esse estudo hoje, que é um pouco extenso e que vai demandar muitos comentários nossos aí. Vamos lá? Lembrando da água. Fiquem à vontade em seus lugares aí, perna esticada, ou você que já está aí fazendo seus afazeres, para daqui a pouco começar a labuta fora de casa ou dentro de casa mesmo. E a nossa conexão está caindo, mas eu vou tentar manter pelo menos a conexão com Deus. Vamos lá? Dá para tentar? Vamos lá, pode ir que agora tá verdinho. Tá verdinho. Se você quiser pegar a sua água, ou daqui até o final, para que ela possa ser fluidificada, fique à vontade, por favor. Amado Mestre Jesus, Sua presença em meu lar, representada pelos benfeitores amigos, instrutores, esses benfeitores que querem, Senhor, me ajudar a entender, a ser mais capacitado nessa trajetória terrena, a buscar a felicidade e concluir muitas vezes um pouquinho dela dentro de nós. Mestre amado, amigo, muito obrigado por isso, por essa corrente que nos capacita cada dia mais. Muito obrigado por esses amigos encarnados e desencarnados que ajudam a constituir
cada dia mais esse elo forte dessa corrente de paz, de amor, de estudo. Amado Mestre Jesus, que essa luz que invade nosso ser, que a gente pode sentir agora, um pouco de sua paz, uma paz que a gente busca no dia a dia, mas que nós mesmo conseguimos corromper um pouco dela, que essa paz de hoje possa permanecer dia a dia, que a gente possa levar ela por onde for, para os nossos amigos encarnados, nossos irmãos, pessoas que convivem conosco diretamente ou as que cruzam o nosso caminho, que elas possam se sentir bem com a nossa presença, por sermos representantes de vosso Senhor, Jesus Cristo. Benfeitores amigos, bem-vindos ao nosso lar, que possam fazer o seu papel de amolecer e abrandar um pouquinho mais o nosso coração e deixar a nossa mente um pouco mais flexível aos desígnios de nosso Pai. Muito obrigado, caminhemos juntos e que assim seja. Eu não estou escutando mais a minha calopsita. Bem-vindo ao nosso lar, gente. Aqui tem os nossos cachorros, o gato que pula às vezes na mesa aqui e a calopsita que está piando bem longe, que me deixa preocupada. Mas enfim, já já a gente vê isso. Primeiramente, nós fazemos sempre, como todos os estudos de Evangelho no Lar que é indicado nós fazermos, esse não seria diferente. A gente lê um pouquinho, uma leitura antes, prévia, só que como nós aqui temos a sequência do estudo, nós escolhemos a leitura. Porém, se você for fazer em sua residência, abra aleatório, que pode ser a mensagem que você está precisando. Nós escolhemos hoje o livrinho que se chama Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O que ele nos traz do capítulo, deixa eu ver o título do capítulo. Desculpe que eu não vi antes. Abençoa e segue. Abençoa e segue. Ele vai nos trazer um trechinho de uma mensagem que vai fazer muito sentido depois para nós, juntamente com o Evangelho. Silencia e espera, diz Emmanuel, porque Deus e o tempo tudo esclarece, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes a simplesmente viver. Muito bom. E hoje, dando início então ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Já volto. que a Estela vai ver se a calopsita não saiu voando, foi embora. Eu acho que não, que eu estou ela piando para algum canto aí. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, como a gente gosta de sempre ressaltar aqui. Hoje, começando então o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo muito extenso aqui. Ela tá aqui, tá vendo? Não saiu voando não, olha lá. Ó. Tá tudo bem. Olha quem gente. chegou aqui, ó. A nossa figurinha aqui. Essa é uma figura, hein? Bom, vamos lá então. Capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Esse primeiro capítulo aqui, ele tem 10 itens. Nós vamos até o 7º hoje, porque se lêssemos os 10, ficaria muito extenso. Teríamos que falar aqui até 9h30. Como nosso tempo não dá para fazer isso, nós vamos até o 7º item e comentar então até o 7º item. E começa então com a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava, aliás, porque fala Jesus por parábolas. Item 1. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 17. E chegando-se a eles os discípulos,
lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? E ele, respondendo, lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Agora vem a explicação dos espíritos superiores. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. E ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pode assim penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não lhe deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra
lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões, de alguma maneira abstratas, da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim, devia ser porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo lhes prepara a aceitação. Vamos então ao comentário da Estela. Tem muita coisa nesses textos e o Oceander ainda dividiu ele, que a semana que vem vamos continuar esse tópico, né? Mas dá pra gente tentar dar uma resumida, cada um com suas elucidações. Você aí da sua casa que se quiser ajudar com alguma pergunta, vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que a gente precisa ter um resgate histórico para poder falar um pouquinho dessa passagem. Nesse resgate histórico, nós vamos entender que Jesus falava por alegorias e parábolas. Isso foi questionado a ele, então nós voltamos a nós. Ele estava, Jesus, como um adulto falando com crianças. Vocês já viram uma criança perguntar? É um exemplo chulo, mas é o mais real e concreto que existe aqui na humanidade no momento. O que a gente faz com uma criança, por exemplo, quando ela pergunta: como que eu nasci? Como que acontece de entrar um nenê dentro da barriga da mamãe? E aí, a nossa pequena capacidade, mas com muita sabedoria, muitas pessoas falam que papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe e aquele nenê cresce. Isso daí é uma explicação, né? Que muitos dão, porque a gente encontra na criança uma capacidade dessa absorção, traz algo lúdico, bonito, literário, né? Ó, uma plantinha crescendo aí, então papai tinha uma sementinha muito bonito.
E por que não revela além? Porque se você revelar além, essa criança vai ter a capacidade de entender? Vai. Porém, por trás da revelação de como uma criança nasce, mesmo como o bebê nasce, mesmo aquela criança tendo a capacidade de entendimento do que vai ser explicado, de como realmente é, existem muitas regras por trás desse acontecimento. Regras de, olha, não se fala abertamente nisso. Regras de não se pratica abertamente isso. Regras de não é sempre assim que acontece. Então, isso ainda a criança não pode saber. E como a criança ainda não pode saber disso, eu vou lá e coloco a sementinha e o bebê, né, cresce dentro da barriga da mãe, pronto, nasceu. Ou a cegonha, que é uma alegoria maior ainda, que também faz sentido, pois a criança, sim, ela vem do céu. Então, nós, com pouca capacidade, conseguimos extrair aí uma explicação para algo que a criança entenderia, mas não é a hora ainda. Jesus fez a mesma coisa conosco e ainda faz. Porque quando a gente diz de adulto para criança, eu falo de uma criança espiritualmente, falando, uma criança. Nós também hoje somos crianças. Vamos resgatar essa imagem. Ah, então o povo daquela época era muito criança, muito. Imagina que nós ainda somos muito crianças. Nós somos birrentos quando Deus diz não. Deus já disse não na tua vida? Ah, a gente é birrento. Nós ficamos de mal. Nós somos desobedientes como crianças. Ah, a gente desobedece. Vai me dizer que tu não sabe que não pode tomar Coca-Cola e tu toma. Estragando o quê? A máquina linda que Deus te deu. E aí você dá uma Barbie para sua filha. Como eu tenho 2 meninas aqui, eu vou dar esse exemplo. Ou eu vou dar o exemplo do carrinho que meu irmão deu pro meu sobrinho de 3 anos. Ele olhou pra minha cunhada e falou assim, ó, vamos contar 3 minutos até ele destruir esse carrinho. Eles começaram a contar, ele já tinha destruído. Arrancado a rodinha, o Pedro, Sandra. Nós fazemos isso com a nossa máquina. Esse presente maravilhoso aqui. Nós comemos errado, nós não nos exercitamos, nós preferimos ficar no sofá, enfim, somos crianças, aqui dentro habita um espírito infantil, no qual se eu tivesse chegado já em uma maturidade espiritual, eu já ia parar de fazer coisas que crianças fazem. Então imagina naquela época, vamos levar 2000 anos atrás, onde Jesus tinha a tarefa máxima. Sabe o que ele trouxe realmente para nós, Jesus? Trouxe a lei de amor. Sabe o que veio por trás dessa lei de amor, que é o mais belo de todas as mensagens dos salvadores, dos profetas, dos messias? Ele trouxe a mensagem de que Deus é um pai. Gente, isso daí quebrou tabus da época e está quebrando ainda até hoje. Tem hora que eu penso que eu estou vivendo ainda na época medieval, que a gente acredita em um Deus tirano. Mesmo Jesus tendo trazido a imagem de que somos irmãos e papai está lá, ó. Papai é papai de amor. E nós ainda hoje nos sentimos castigados, muitas vezes, por alguns acontecimentos da nossa vida. Imaginem naquela época. Imagine que naquela época, hoje é fácil eu pensar que, poxa, essa pessoa é iluminada. Olha o fulano ali, essa alma tem luz. O fulano está fazendo uma ação do bem. Fulano é luz. Nós entendemos vagamente o que significa uma pessoa do bem iluminada. Naquela época, vamos colocar até antes de Jesus, na época de Moisés, quando ele ia falar de alguma coisa do bem, que ainda era muito novo para eles, porque naquela época eles estavam lutando cada um por si, e tinha uma regra de sociedade de olho por olho, dente por dente. Estou tentando resgatar a história, gente. E ele dizia assim, quando você faz alguma atitude boa, isso está no Velho Testamento, quando você faz alguma atitude boa, a tua cabeça fica como brasa viva. Era a maneira que ele tinha de ter enxergado um dia um espírito de luz. Só que ele não conseguia falar iluminado. Por quê? Porque não existia luz. Então, eu falei, meu Deus, eu não vou fazer coisa boa não, minha cabeça vai ficar igual brasa. Não é, Luciano? A minha tá aí, eu quero teu cabelo já. Já queimou até os cabelos da cabeça, Luciano. Então, nós temos que voltar naquela época
imaginar que Jesus estava falando com crianças, muito mais crianças que nós, que ainda somos hoje. E falando daquela maneira, até hoje nós temos que ir traduzindo e retraduzindo e pegar qualquer parábola e levar para a tua casa, para a sua sala de estar, levar para a tua sala de jantar. Tem sala de estar e de jantar na tua casa? Aqui em casa é no sofá, não? Bom, enfim, nós temos que pegar os ensinamentos de Jesus e trazer para a alma, porém, cada época um contexto. Vamos desmistificar ou tentar entender um pouquinho mais quando Jesus diz algo que parece discrepante. Por exemplo, ao que muito tem, mais lhe será dado. E ao que pouco tem, até o pouco será tirado. Que é isso, mãe? Que injustiça? O que eu penso primeiramente? No dinheiro. Nas finanças. Coitado, então é assim mesmo. Ah lá, a lei dessa sociedade toda diversa já vem de antigamente, porque quem tem muito vai ganhar mais, quem tem pouco vai ser tirado. Ô, pobreza! Pobreza de interpretação. Porque, na verdade, vamos tentar resgatar o que está acontecendo na tua vida, o que acontece na minha vida, que isso é muito real. Estamos buscando verdades da alma. Nesse momento, eu entendo alguma coisa. Eu tenho a impressão que quando eu entendo e quando eu busco, que é o essencial, amanhã eu já vejo um filme que tem a mesma mensagem que eu entendi. Olha, eu peguei um panfleto Testemunha de Jeová que está falando a mesma coisa pra gente. Olha, eu estou conversando com uma pessoa aqui no ponto de ônibus, na lotérica, no supermercado, e a pessoa fala exatamente daquilo que eu acabei de aprender. Quando você busca verdades eternas, verdades da alma, a gente tem a impressão que abre, que expande de tal maneira o leque de absorção que eu começo a ver o conteúdo em todos os lugares. Isso é real. Porém, se você tiver uma fé sem raciocínio, acreditar em qualquer balela, isso vai ser tirado. Além de você ter pouco, vai ser tirado. Por exemplo, imagina que eu acredito que transfusão de sangue vai sujar o meu espírito. Não estou dizendo, não estou falando mal das outras crenças, mas vamos só colocar algo que faz parte, vai contra a lei de sobrevivência, a lei da vida nossa, né? Quando pergunta no livro dos Espíritos qual o maior direito, é o de estar vivo. Então você está ferindo uma lei de estar vivo. Aí você fala, não, o sangue é pecado colocar dentro do outro. O que vai acontecer? Você vai ficar doente. Ou alguém que você ama muito vai ficar doente. E naquela hora, o pouco que você tem de fé, de algo mal compreendido, vai lhe ser tirado. Arrebatado. Abruptamente. Porque não é real. Então que seja logo. Arranca na raiz. E vai doer. Vai doer, porque você tinha aquilo, você acreditava. Você pegou uma pedrinha na sua infância e desde que você fazia as provas de matemática, você acredita que aquela pedrinha te dá sorte, viu, Sandra? Joguei fora a tua, viu? O amuleto? O amuleto. Porque eu ganhei da minha avó e minha avó tinha ganhado da bisavó e agora eu perdi. Estou desesperado. Eu não duvido que a espiritualidade te ajudou muito para você perder essa pedra. E às vezes essa pessoa que coloca meia no dia de procurar um emprego, aquela meia da sorte. Tem a meia da sorte aí? A meia da sorte eu não sei, mas eu tenho certeza que você tem uma calça jeans guardada aí no guarda-roupa, a calça jeans da esperança. Que você acha que um dia você vai entrar nela, não tem não? Brincadeira. Se você tem um amuleto da sorte, eu vou falar a verdade pra você. Isso aí é pouco, e o pouco vai ser tirado. Sabe por que vai ser tirado? Para você encontrar as verdades. Então, se você se agarra no pouco, e esse pouco vai te prejudicar, porque você não vai conseguir subir degraus. Então, é tirado. Tenta buscar sempre, dentro das suas convicções, principalmente dentro da sua fé, que a fé transcende o nosso olhar da matéria. Tenta buscar verdades da alma, da vida eterna, porque aí não vai ser tirado de você. E não é tirado por um Deus tirano, é tirado por um Deus que te faz bem. Imagina que minhas filhas hoje resolvem se alimentar só de chocolate, porque chocolate Nutella, hein? Nossa Senhora da Nutella. Aí ela pega isso como verdade facilmente, porque é fácil.
As verdades pequenas, elas são fáceis, né? Então é mais fácil se aderir, ter adesão. Aí minhas filhas começam eu não preciso almoçar, eu comer um pote de Nutella, mãe. Ué, eu, com a mínima sabedoria de uma mãe amorosa que sou, eu vou esconder a Nutella. Pior, eu nunca mais vou comprar Nutella na minha vida. Porque isso corrompeu o crescimento dos meus filhos. Falei, não, isso aí vai dar anemia, colesterol, diabetes, tudo de ruim. O que eu faço? Tira a Nutella na vida deles. Então, quando estamos nos alimentando de pouco, esse pouco vai ser tirado. Mas expande a sua mente, não é um pouco da finança, porque a primeira coisa que a pessoa que lê esse texto imagina, ué, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre? Isso aqui é a América. E o rico fica mais rico, tem até uma musiquinha assim, não tem? Não é sobre isso, estava dizendo, é sobre as suas crenças. Se você tiver algo que está acreditando na sorte, gente, na doutrina espírita, se você está adentrando nesse momento na doutrina espírita, ou você que já está há algum tempo na doutrina, não existe sorte. Poxa, que sorte que teve aquele relacionamento ali, ó lá, ó. Não é sorte não, é batalha, é merecimento. Poxa, olha ali o fulano, que saúde, hein? Pode você não enxergar nessa vida, mas em outras existências ele batalhou muito para ter essa genética. E tudo que você imagina, não existe sorte, existe um Deus Pai, que ele não brinca com a gente de bingo. Ô, sorteado aqui, Oceander agora não vai ter mais cabelo. Foi o que aconteceu. Não é sorte ele ser careca e você ser cabeludo, ou vice-versa, não é sorte. Então, vai ser tirado de nós quando a gente tem esses olhares pequenininhos. E às vezes, quando tira, dói. Então, que a gente possa expandir o nosso entendimento antes que tirem as poucas convicções que nós temos. Não tenha amuleto da sorte na sua casa, não tenha. Você está acreditando que aquele vasinho de pimenta que você tem na tua casa vai quebrar olho gordo? Não vai quebrar olho gordo. Sabe por quê? Porque quando você compra um carro, você tá doidinho para mostrar para a vizinhança inteira, para os seus parentes que você conseguiu comprar aquele carro. E você acha que uma pimenteirinha, um pé de pimenteira pequenininho vai tirar todo esse olho gordo que você está criando? É proposital. Você tira uma foto do Facebook, eu sendo aqui, ó. O homem me trouxe café da manhã na cama, aí no outro dia te dá uma diarreia, aí você fala assim, nossa, olha, o pessoal tem muita inveja de mim. Você quis causar inveja. Presta atenção nas suas intenções. Isso vai muito mais além. Só para terminar agora, como ainda não podemos ter todas as verdades nas mãos, nós entramos no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Agora o Reinaldo vai gostar, porque ele acabou de estudar isso daí e ele está com isso fervendo na cabeça. Quando eles nos dizem que não adianta você querer entender sobre fluidos, que é o que capacita a matéria surgir, a base, o que renasce é esse fluido cósmico, que são elementos divinos. A gente não entende, a gente não enxerga, a ciência ainda não consegue nem estudar sobre isso. Então nós, crianças que somos, de estarmos entrando em um planeta de regeneração, que isso nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, nós encontramos quando eles dizem que os planetas de prova e expiação, o mal ainda predomina. E olha que beleza que nós estamos em um planeta de regeneração, já com o pezinho na regeneração, significando que já não é mais o mal que predomina. Então se filia ao bem, meu irmão. Se filia ao bem. E para de dizer que o mundo está cada vez pior. Não tá. Não entendemos sobre fluido e o Oceander tem um monte... Deixa eu mostrar a tua cola, amor, dá licença. Gente, vocês estão prontos? Tem uma bíblia aqui de cola. O Lu que vai gostar. Eu não vi o Lu aí hoje. Bom, um abraço a todos. Se ficou alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contrariedade, fiquem à vontade. E eu prometo que a minha colinha aqui é só... Não vou ler ela, óbvio, né? Mas é só para lembrar. Conforme a gente vai digitando o que a gente lê, fica mais fácil depois de lembrar, né? A minha tá aqui. Então, inicialmente, eu começo destacando que esse capítulo do Evangelho traz para nós a informação clara de que tudo tem que ser revelado ao seu tempo. Não tem nada que vá acontecer de maneira abrupta, ou seja, Jesus, com a sabedoria de alguém que já
estava aqui presente na formação desse planeta 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Depois então de ter a oportunidade de encarnar, muitas pessoas falam, Jesus reencarnou aqui na Terra. Não, na verdade Jesus encarnou, porque foi a primeira vez, pelo menos é o que os espíritos superiores dizem, primeira vez que o Mestre esteve encarnado aqui na Terra. Então ele não viria encarnar, sabendo que a sua passagem aqui seria muito breve, e não iria, como um mestre que é, trazer informações para crianças de 7 anos de idade, estão ali entrando no ensino primário. Ele não traria informações que só se pode dar a indivíduos de 15, 16, 18, 20 anos de idade. Então o Cristo sempre foi muito prudente. Então tudo tem que vir ao seu tempo, cada coisa ao seu tempo. Assim como consta no Evangelho também, a sementeira lançada fora do tempo não vai produzir. Você não joga uma semente em época em que está com uma seca muito violenta, porque fatalmente a semente vai queimar e você não vai ter um êxito na tua empreitada. Você vai jogar semente numa terra árida, ou numa terra ainda não preparada, ou em um momento em que você sabe que não vai ter irrigação suficiente para essa semente germinar? Seria imprudência então do produtor, daquele que faz o plantio. E eu não acredito que exista nesse planeta alguém mais prudente do que foi e do que é Jesus na nossa vida. E aí chega um momento, olha que informação bacana aqui do Evangelho. Chega um momento que as pessoas dizem assim, mas eu gostaria que tivesse revelado tudo já, para já facilitar o tempo para nós aí. Jesus poderia já, ô Jesus, ajuda nós aí, já dá as dicas todas aí já do que nos espera. Então seria imprudência do mestre, porque sabe o que ia fazer? Ia causar um certo estresse naqueles que não compreendessem de forma clara. Então iria se reduzir a um número restrito de pessoas que iriam ter esse conhecimento, ou iriam ter essa capacidade de entender. A gente sabe que existem as crianças prodígio aí com 7, 8 anos de idade, já estão na faculdade, já viram falar disso? Agora, quantas crianças dessas existem no mundo? Talvez umas 50, no meio de 8 bilhões de habitantes. Então, imagine se Jesus viesse trazer uma informação para 50 pessoas em um planeta com 8 bilhões de encarnados. Bom, na época tinha menos, né? Mas, enfim, seria uma imprudência muito grande. E aí a informação que a doutrina nos dá aqui, através do Evangelho, é que nós estamos ainda saindo da escuridão, como a Estela bem lembrou aqui, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e isso nos estimula. Quer dizer, como a gente ficou muito tempo no mundo de provas e expiações, vamos fazer uma analogia da seguinte forma: ficamos muito tempo na escuridão. Agora, se já fosse acendida uma luz de repente, uma luz de LED, altíssima potência, fatalmente iria então trazer um ardor aí aos nossos olhos, traria um ofuscamento, até uma certa cegueira. Então é preciso que os nossos olhos, com o tempo, venham se amadurecendo. Eu lembro até hoje do professor Osmar lá na faculdade, que dizia, às vezes a gente fazia alguma atividade que tinha que mostrar um PowerPoint, etc. Então apagava-se a luz da sala de aula na faculdade, e para poder expor, alguma imagem, algum slide. E aí quando ia se acender a luz, então ele sempre brincava com a gente dizendo o seguinte: olha a rodopsina, a rodopsina. Que a rodopsina é um componente químico que tem dentro do nosso olho, que ela faz um trabalho de equalização dos nossos olhos. Ela diminui ela aumenta a capacidade da gente enxergar no escuro ou em luz mais reduzida. E aí quando então se acende a luz repentinamente, a rodopsina causa aquela sensação de ofuscamento, de nossa, deixa eu tampar um pouco os olhos aqui para o olho ir se acostumando gradualmente, né? Então é muito interessante lembrar disso, porque tem tudo a ver com aquela lição do Evangelho de hoje. Os nossos olhos têm um certo nível de regulagem, assim como o nosso espírito também tem. Tudo vai ser revelado a seu tempo. Conforme nós formos amadurecendo, conforme for sendo executada essa ação de autodesenvolvimento, vão sendo reveladas novas coisas. Me lembro sempre de uma historinha
de um indivíduo chegando para o Chico dizendo o seguinte: Chico, olha, eu acho que eu até contei isso aqui já uma vez, mas talvez alguém não se lembre aí, é sempre bom relembrar. Um indivíduo dizendo, um amigo do Chico, até muito íntimo, com liberdade de dizer o que pensa, para ele dizer: Chico, posso falar um negócio para você aqui com toda sinceridade, mas com todo o carinho e o respeito que eu te devo? Olha, você, admiro muito os espíritas, você, enfim, toda essa doutrina, mas eu quero dizer uma coisa que me incomoda, assim. Eu acho que vocês são muito chatos. O Chico: é, meu filho, mas por quê? Ele falou assim: é porque vocês falam só de caridade, vocês falam de caridade, caridade, caridade. Vocês não mudam de assunto. Vocês são muito repetitivos. Vocês cansam a gente, vocês não falam de outra coisa. Então eu acho que vocês são muito chatos, vocês têm que mudar de assunto aí, viu? Vira o disco, antigamente tinha disco, né? O Chico sorriu, ponderou e deu uma resposta muito, como sempre, recheada de amor e de sabedoria. É, meu filho, você tem razão, viu? A gente fala realmente muito de caridade. Mas eu te explico o porquê disso. É porque o povo não está fazendo ainda, meu filho. Quando o povo começar a fazer, a gente muda de assunto. E é assim exatamente o que acontece com as questões do espírito imortal. Tudo será revelado a seu tempo. Não adianta você querer saber a matéria da 6ª série se você está ainda na primeira, você não sabe nem escrever A, I, O, U ainda. Ah, mas eu quero saber já o que tem na 5ª série. Você não vai saber. Primeiro que nós não vamos revelar. E segundo, se a gente revelar, você não ia entender, ia achar aquilo perturbador e iria querer fugir da escola. Falei: o quê? É aquilo lá que eu tenho que aprender? Eu não entendi nada. Vou pular um muro da escola. É o que a gente faria. Então a mensagem que o Evangelho nos dá hoje é com essa clareza. É a bondade divina fazendo tudo a seu tempo, colocando cada coisa no seu lugar no momento apropriado. Primeiro, para não causar esse impacto nos nossos olhos. Segundo, para nos dar respeito e respeitar o nosso tempo, a nossa limitação. E aí, então, e o Evangelho traz ainda uma outra informação muito interessante. Diz o seguinte: olha, antigamente as pessoas que detinham o poder, o conhecimento, especialmente das religiões que surgiram antes da doutrina espírita, antes do espiritismo, eles ocultavam sim as informações propositalmente, mas com o interesse de dominar a classe menos esclarecida. Aí já era uma informação que era ocultada, mas de uma maneira não prudente, e sim com um desejo de domínio. Nem era traduzido. Então a gente pode pegar aqui, não estamos falando mal de nada, estamos falando o que acontecia mesmo. Por exemplo, na Igreja Católica. A Igreja Católica, até muito pouco tempo atrás, somente os padres, cardeais, os bispos que tinham a posse da Bíblia Sagrada, por exemplo. Não era um livro como hoje é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia era o livro restrito aos seus líderes. Portanto, fazia com que a população, obrigatoriamente, dependesse então desses líderes para poder ter acesso às informações. Era um objetivo assim: vamos segurar aqui a informação, porque se a gente deixar na mão do povo, o povo vai deturpar. Eu acho que até tinha um certo nível de prudência também da parte dos líderes, falando aqui da Igreja Católica. Mas tinha também uma outra parte que era um desejo de dominar a informação, de deixá-la restrita a um círculo pequeno de pessoas, com o intuito de transformar esse círculo pequeno de pessoas em grandes líderes, em indivíduos que fossem respeitados e fossem assim, não vamos dizer ovacionados, mas assim, somente eles tinham conhecimento. Vocês não podem saber. Aliás, vocês podem saber o que vier através de nós. Então, a doutrina espírita e a mensagem cristã, que é a doutrina espírita estritamente cristã e traz somente as informações trazidas pelo Cristo, ela é muito clara em nos afirmar que não é isso que acontece com as mensagens cristãs. Elas vêm cada uma a seu tempo, a fim de que dê tempo para o nosso amadurecimento, a fim de que dê tempo para o nosso olho se adaptar àquela luz intensa que se acende quando a gente aperta o interruptor aí da nossa casa. Funciona assim. Hoje em dia, a nossa tecnologia é: ou a luz está apagada ou a luz está acesa. Se eu apagar a luz aqui no interruptor, vai ficar tudo escuro repentinamente. E se eu for acender, a luz vai se acender em potência máxima repentinamente.
Seria melhor se os interruptores tivessem a capacidade que os espíritos superiores têm. Seria melhor se houvesse uma tecnologia, eu acho que até existe, mas não é comum, não é acessível, onde você, quando acender aí o interruptor e a luz da sua casa, a lâmpada se acender devagar. Ela vai assim, vamos supor que ela demore 10 segundos para alcançar a potência máxima. No primeiro segundo, ela se acende apenas 10%. No segundo segundo, ela já expande para 20%. Com isso, nesses 10 segundos, daria tempo para que os nossos olhos não se sentissem ofuscados. É uma tecnologia que eu acredito que exista, né? Um acendimento gradual, e que, se ela existir, e eu sei que existe, ela está copiando esse entendimento que os espíritos superiores nos dão. Ela faz com que os nossos olhos não se sintam agredidos de uma maneira repentina. É esse o respeito que os espíritos superiores nos dão. Outra informação aqui. Jesus afirmou que não há nada secreto. Outras crenças também dizem isso. Olha, são mistérios divinos. Vocês não estão capacitados a saber ou não podem saber disso. A informação é, tudo bem, não estamos capacitados, é uma informação verdadeira. Agora, que nós não podemos saber é por conta da nossa incapacidade ainda de compreensão. Mas tudo nos será revelado. Muita gente pensa assim, quer dizer que um dia eu vou saber como é que foi criado o universo? Vai. Você vai saber. Jesus sabe. E tudo que Jesus sabe hoje, um dia nós saberemos, quando nós chegarmos ao nível de maturidade espiritual que ele já tem. Então, não existem mistérios. Deus não tem o desejo de trazer para nós um mistério para nos causar transtornos, nos causar angústia. Não, não é esse. É apenas um amadurecimento que nós precisamos desenvolver para então ter acesso às novas informações, como o Chico disse a esse amigo. Ó, meu filho, nós estamos falando de caridade, porque se a gente não fizer primeiro a caridade, não poderemos revelar o que virá depois da caridade. Se você está na primeira série e não sabe ainda escrever o A, E, I, O, U, você não pode querer escrever um livro. Você não sabe nem escrever o abecedário. Como que você quer saber escrever um livro? Você não sabe o básico ainda. Outra coisa interessante que é afirmada aqui no Evangelho. Jesus falava por parábolas para o seu círculo restrito de pessoas, dos chamados mais intelectuais, aliás, os que tinham mais adiantamento, especialmente os apóstolos, porque esses, já estando convivendo com o Mestre, tinham acesso a um entendimento mais aprimorado. Eles podiam ser desafiados com parábolas para que lhes estimulasse então o desenvolvimento das inteligências e das potências da alma. Agora, as informações básicas de caridade, de fraternidade, Jesus falava de forma muito clara e muito simples. Então Jesus não tinha interesse em ser um indivíduo difícil. Aí, lá vem esse cara falar um monte de coisa que a gente não entende. Não era essa a proposta. Jesus não fazia graça com ninguém. Então as informações necessárias e imprescindíveis eram extremamente esclarecedoras, limpas, sem nenhum tipo de parábola. Já as parábolas, que tinham ensinamentos mais profundos, que tinham aí interpretações para que se busque então esse conhecimento, estas sim tinham um quê de ocultismo. Até respondendo aqui ao meu amigo Lu, que perguntou o que é alqueire, né? Alqueire era uma medida de como se fosse um cesto. Imagina aqueles cestos de palha, onde você, por exemplo, tinha uma medida. Eu até coloquei aqui no nosso estudo aqui ontem, né, quando a gente fez a projeção desse vídeo, eu coloquei uma imagem como se fosse uma cesta de palha, que era uma medida então que você comprava. Por exemplo, eu quero comprar um alqueire aí de arroz, por exemplo. Então era uma medida, vamos supor que eu estou inventando um número, tá, gente? Então era uma medida que representasse como se fosse hoje 10 quilos de arroz, por exemplo. E esse cesto era um cesto mesmo. E a informação que o Evangelho nos traz hoje é que você não coloca uma lâmpada acesa e tampa ela com esse alqueire, como se fosse uma bacia, pronto, para trazer para o dia de hoje. O alqueire era uma bacia grande, com uma medida. Então,
a espiritualidade, Jesus, não eram imprudentes. Não trariam uma luz que seria ocultada por uma bacia ou tapada por uma bacia que representa a nossa ignorância, a nossa ainda incapacidade. Então a luz, ela fica fraquinha, respeitando aqui o meu tempo, aqueles 10% de intensidade, conforme nós formos nos adiantando, ela vai se acendendo um pouquinho mais. E eu acho até bacana uma analogia que o Divaldo Pereira Franco fez, há uns 2 anos atrás, quando perguntaram assim para Edivaldo, esse mundo não está retrocedendo, não? As coisas não estão ficando mais difíceis? Parece que a humanidade está, ao invés de ir se adiantando, a impressão que temos é que parece que as pessoas estão aí se tornando mais trogloditas, estão se tornando mais violentas, mais indisciplinadas. E o Divaldo respondeu com toda a sua categoria, toda a sua didática, que é excelente, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, meu filho, essa informação é uma ilusão. As coisas não estão piorando e assim seria contraditório às leis que a espiritualidade nos traz, inclusive uma das 10 leis morais, que é a lei do progresso. Seria então uma contradição a essa lei ditada pelos Espíritos, contida lá no Livro dos Espíritos. E o que acontece na atualidade é que estamos agora diante de uma nova era, onde não carregamos mais em nossas mãos apenas uma vela para poder iluminar o nosso caminho. Quem aí já andou em sítio, em zona rural, com uma velinha na mão para poder iluminar o caminho, ou então com um pequeno candeeiro, ou então como é que era mesmo o nome daquele que acendia eles falavam uma camisinha, né? É o lampião, exatamente. Quem já foi pescar em beira de rio, como eu, que sou caipira aqui do interior, que levou um lampiãozinho na mão. Estou vendo a Gislaine que está aqui, né? Hoje eu já fui pescar lá com o teu tio Zé Ruba, né? Aqui em Fernandópolis, aqui em Diaporã, fomos pescar ali no Rio Grande de madrugada. A gente andava com um lampiãozinho na mão, aqueles de gás de cozinha, que tinha aquela chamada camisinha, que ficava incandescente, a gente punha fogo nela, era como se fosse uma meia assim, uma meinha de um tecido que pegava fogo, mas permanecia como se fosse aceso, ficava aceso mesmo. Quem sabe do lampião aí que eu estou falando está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, antigamente, a humanidade andava com um lampiãozinho desse na mão. E para você enxergar o seu caminho com esse lampião, o círculo de alcance da tua visão era muito reduzido. Vamos dizer aí, vamos colocar um número aqui, uns 3, 4 metros em volta desse lampião. Conforme a humanidade foi se adiantando, e nós estamos nesse caminho, esse candeeiro, esse lampião, foi trocado de tecnologia, ele foi aposentado, e hoje nós estamos andando com uma lâmpada de LED na mão. Todo mundo conhece que hoje existem os lampiões de LED, tem uma intensidade muito maior aí. Então você não enxerga mais só 4 metros em volta de você. Você enxerga 10, 15 metros em volta de você quando esse lampiãozinho, quando essa lâmpada está acesa. Isso significa que as coisas pioraram ou que elas melhoraram? As coisas melhoraram. Significa que antes as coisas ruins aconteciam, mas eu não enxergava, porque eu estava restrito ao que estava 3, 4 metros em volta de mim. Então eu achava que o meu mundo era aqueles 3, 4 metros. Hoje não, hoje nós expandimos muito. Hoje nós enxergamos muito além. Hoje a lâmpada se acende aqui, você enxerga até o peixe lá dentro do rio quase. Você levar um lampião de LED desse. Porque a luz é intensa. Agora, porque eu estou enxergando mais, significa que as coisas pioraram? Obviamente que não. Então, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão, nós já até avisamos que seria um pouquinho longa por conta do texto ser um pouco comprido também. Os espíritos superiores são muito prudentes e eles revelam as coisas de forma gradual. Estamos com uma lâmpada de LED de altíssima tecnologia no ano 2019. Nunca fomos tão conhecedores das leis que regem a vida. E eu te garanto uma coisa: o ano que vem isso tudo vai melhorar muito. E o ano 2021 vai melhorar ainda mais. Assim como em 2030, vai ser inimaginável. Conforme a gente tiver essa perspicácia, essa percepção, essa capacidade de acumular esse conhecimento e começar a exercitar ele, pôr ele em prática, nós vamos recebendo mais.
Vamos ganhando uma lâmpada de LED mais potente. Você quer ganhar uma lâmpada de LED que você enxergue 100 metros de distância em volta de você? Poxa, vai dar para planejar muito mais a vida. Vai dar para a gente enxergar novos horizontes que a gente sequer imaginava que existia. Você quer informação mais clara e mais estimulante do que essa? Eu fico assim, cada dia que acordo, pensando, meu Deus, que coisa boa hoje será que eu vou conhecer? O que será que de novo tem para eu ganhar conhecimento no dia de hoje? E todo dia a gente conhece algo novo, a gente é apresentado a algo novo. E a espiritualidade nos diz o seguinte: calma, meus filhos, tudo vai ser revelado para vocês. Tudo que vocês querem saber aí, vocês vão saber. Agora tem coisas que eu acho que a gente não vai saber muito não, sabe? Que aí é demais, né? Como que Deus surgiu? Isso aí você não vai saber nunca. Esquece, isso aí você... Nem Jesus sabe disso. Pode ficar tranquilo. É assim, é uma força inimaginável e que a gente não vai entrar nesse mérito agora para não tornar ainda mais demorado aqui o nosso estudo. Mas para finalizar aqui, antes que a Estela faça o comentário dela, eu quero dizer para vocês que nós estamos cercados por amigos espirituais extremamente cautelosos, extremamente amáveis, extremamente prudentes, que nos pegam no colo. Eles não vão deixar a gente cair do berço. Eles não vão deixar a gente passar fome e ter que ficar chorando, esgoelando para ganhar uma madeira aí. Porque nós somos todos bebês, todos crianças ainda. Estamos no colo de um irmão amoroso chamado Jesus Cristo. Em torno dele existem, vamos dizer assim, em sentido figurado, as suas babás, as babás que trabalham para ele, que são os amigos espirituais. Não tem chance de você não se desenvolver, de nós não nos desenvolvermos. Estamos num caminho crescente, contínuo, estamos recebendo o melhor leite possível. Estamos dormindo no bercinho mais confortável. Fiquem tranquilos, mas que nós tenhamos o compromisso de nos desenvolver. De pouco a pouco a gente então sugar o leite, ir ganhando percepção, vendo onde nós estamos, para que daqui a pouco a gente comece a engatinhar. Nós vamos descobrir coisas que vocês não fazem ideia. Isso para mim é muito estimulante. Traz uma esperança, uma alegria no coração incalculável. Eu lembrei da música, gente. Eu vou contaminar a cabeça de vocês agora. Ô Lu, aí ó. É assim, é que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque no fundo todo mundo já conhece que o de cima sobe e o de baixo desce. Já ouviu essa música? Já. Bom, mas isso não é verdade, vocês sabem disso. Era engraçadinha. Era engraçadinha, É. que fica na cabeça da gente. Olha só, para terminar, o que o Sander estava dizendo, olha o que Emmanuel trouxe para fechar justamente. Falou, isso daí tudo que o Careca falou, eu vou colocar uma frase aí um dia que vocês vão ler. E agora vai fazer mais sentido do que antes que a gente lê do Evangelho. Silencia e espera. Ele está falando da humanidade, desse irmão teu, que está do lado, teu marido, tua esposa, teu vizinho, colega de trabalho, que poderia estar ouvindo esse Evangelho, mas não está. Calma, olha só. Silencia e espera. Porque Deus e o tempo tudo esclarece, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes a simplesmente viver. Sabe? Essa besta que você conhece, essa besta vai vivendo e vai descobrindo verdades que hoje você já descobriu, não é? Pois é, por isso que Jesus disse, não adianta só ter olhos que veem, é preciso saber enxergar. Eu posso olhar, por exemplo, isso daqui, ó. Tô olhando, não tô? Se fosse uns 30 anos atrás, eu iria olhar e iria enxergar, não iria, aliás, eu iria ver. Não entender nada. Mas eu iria saber o que significa isso daqui? Eu duvido que tem alguém aí que está me assistindo que não sabe o que é isso daqui. Duvido. Mas 30 anos atrás, iriam pensar assim, que caixinha é essa redonda? Tem uma luzinha embaixo lá. O que é isso? Então não adianta ter olhos de ver, é preciso ter olhos que enxergam, que compreendem. Por isso que Jesus disse, é preciso ter ouvidos que compreendem o que está ouvindo. Se ouve um grito,
Você pensa, meu Deus, o que é isso? Que som é esse? Você tem que saber. É uma criança chorando, pedindo socorro. Então tudo a seu tempo. Conforme a gente amadurecer os nossos sentidos, vamos recebendo acesso ao preenchimento desses sentidos. E o que o Emmanuel diz ali vem a dizer, assim, falar do amor de Deus por nós. Vamos receber tudo, porque é o nosso Pai. Você tem teu pai, não tem? Quando você tinha 5 anos de idade, teu pai emprestava a chave do carro para você dar uma volta aí pelo bairro? Com 5 anos de idade? Bom, eu nem encostava o pé no acelerador, né? Se eu sentasse. Nem bicicleta. Então, meu pai me ama. Hoje, se eu quiser lá pegar o carro dele emprestado, eu tenho certeza que ele me empresta. Vocês imaginaram, então, o amor de Deus por nós? Se meu pai, o seu Ademir vê, se quiser me emprestar o carro dele lá, hoje eu sei que ele empresta. Mas hoje ele sabe também que eu tenho carta para dirigir, eu tenho capacidade de pegar o carro sem trombar por aí. Se meu pai é prudente e meu pai me ama, você imagina Deus? E semana que vem, então, a gente continua nesse assunto, no item 8, finalizando então esse capítulo. Vamos aqui começar com a citação do livro de Mateus, no capítulo 10º. Vamos do item 8 até o item 10. Isso, vamos ler então semana que vem o item 8, 9 e 10, dando continuidade, finalizando. E depois, daqui 2 semanas, iremos para o capítulo Os Sãos Não Precisam de Médico. Já é um outro assunto. Vamos finalizar então com a nossa prece de encerramento? Eu acho que eu vou sair. Hoje a Estela falou que vai ficar aqui na prece. Vou? Então Vai. tá. Vai? Aí eu tenho medo da Lívia chorar e eu atrapalhar a prece. Não, se ela chorar, depois você vai lá buscar ela. Deixa lá. Deixa a Livinha lá, querida. Dormir. A Lívia tá dormindo hoje aqui no sono dos deuses. Agora elas vão entrar em férias, ela e a Lara. Você imagina que fuá que vai ser aqui em casa. Daqui a pouquinho vou dar um abraço nos nossos amigos aqui. Ficamos em mais de 200. Nossa, hoje somando aqui, eu tava dando uma olhadinha aqui por cima. Somando todas as nossas redes aqui, mais de 200 pessoas aqui. Todo. Somando aqui a fanpage, o canal no YouTube, o meu perfil, mais de 200 pessoas. Lembrando olha. Que se são 200 aparelhos conectados, são mais de 200 benfeitores, porque cada lar recebe um instrutor. Muito bacana, né? E tem muita gente que assiste junto com outra pessoa, então a gente não sabe tanto de gente que está aí acompanhando nós ao vivo. E nós, sinceramente, ficamos contentes com os números. Não nos preocupamos muito com eles, porque a gente sabe que o nosso objetivo aqui é trazer esse entendimento. Não estamos atrás de coleção de números, de ibope, não estamos atrás de nada disso. A energia. Mas que a gente fica contente, fica. Não podemos ser hipócritas, né? Dizer, a gente gosta muito de ver que está cada dia aumentando mais aqui. Nem que sejam 1, 3 pessoas a mais, 5, mas nós estamos felizes com a presença de vocês. Vamos à nossa prece então, para daqui a pouquinho dar os nossos abraços finais, nossos recadinhos, finalizando o nosso horário aqui, que já está quase explodindo já. Daqui a pouco o Zé Aparecido liga aqui pra mim e vai falar: Luciano, pelo amor de Deus, não vai acabar nunca, vai acabar com a nossa rede Amigo Espírita aí. Vamos lá, gente, brincadeiras à parte, vamos ao momento de reflexão, lembrando a todos, quem quiser pegar o seu copinho com água aí, coloque pertinho de você, para que ela seja fluidificada, seja magnetizada pelos benfeitores. Alguém que não esteja em casa, né? Coloca uma água para fluidificar algum parente teu aí que está trabalhando agora, que não está aí, e você quer trazer para ele esse conforto de dar essa água para ele na hora que ele chegar para almoçar, ou na hora que ele chegar aí no fim do dia, você presenteia essa pessoa que você ama com essa água magnetizada. Vamos lá? Ai, que bonitinho, todo mundo enchendo de coração. Assim. Pessoal maravilhoso aí, viu? Gente muito querida. Daqui a pouco vamos dar um abraço em todos vocês. Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, estar diante da tua presença é sempre uma oportunidade tão valiosa que nós nos sentimos leves, nos sentimos reequilibrados e queremos, mestre, trazer essa impressão durante todo o nosso dia de hoje. Aliás, queremos aqui ousadamente até estender, Senhor Jesus, com o nosso comprometimento a estender para toda semana, para todo mês. Esse mês então em especial, que estamos aqui finalizando o ano de 2019, entrando no mês em que comemoramos a tua vinda a este mundo encarnado, para nos trazer todas essas lições tão valiosas. Queremos dia a dia, Senhor Jesus, nos comprometer intimamente conosco, a buscarmos
não só o entendimento, mas sim e especialmente na colocação da prática de todos esses entendimentos novos que vêm então à nossa mente, que vêm ao nosso conhecimento. E quero, Senhor Jesus, com toda aqui a minha pequenez, mas com toda a minha força, com todo o desejo que tenho de ser útil, quero abençoar cada pessoa que nos dá a oportunidade da sua convivência, da sua amizade aqui. Esses irmãos queridos, generosos, gentis, que trazem a sua luz, que nos fortalecem nesse evangelho que acontece aqui semanalmente. Aqueles irmãos que não podem nos assistir aqui ao vivo, porque têm seus compromissos, mas que o fazem em outro momento, que depois vêm comentar conosco da sua interpretação. Esses irmãos queridos que estão aqui ao vivo nesse momento e que nos dão aí tanto feedback tão positivo, nos estimulam a continuar esse trabalho. E acima de tudo, Senhor Jesus, o nosso desejo aqui não é de autoengrandecimento, mas sim de engrandecer a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho que nos liberta, desse Evangelho que nos coloca frente a frente com o nosso Pai, nosso Criador, que nos transforma em pessoas que vão sentindo de si mesmas que dia a dia estão melhores. Sentimos um conforto, um alívio. E é esse conforto, esse alívio que eu quero direcionar a todos os irmãos aqui, que possam se sentir nesse momento revigorados nas suas forças espirituais, nas suas forças físicas, que possam caminhar com mais segurança, que possamos todos exercitar a gentileza, a generosidade, o afeto, a caridade, que possamos amar, pelo menos em pensamento, se ainda não conseguimos amar na prática, com gestos, com sinais, com expressões faciais, que possamos amar as pessoas com quem convivemos, direcionando a elas boas informações, trazendo à mente delas sempre mensagens que lhes tragam estímulo, vontade de continuar vivendo, que elas possam se sentir importantes, e todas são, Senhor Jesus. Aos amigos espirituais desvelados, que ficam ocultos, que não fazem questão de demonstrarem a sua presença, mas que nós temos a certeza de que aqui estão, que estão aí junto com todos os amigos, mundo afora, que esses amigos possam receber o nosso abraço de gratidão. A Deus nosso Pai, de incalculável força, inimaginável para nós, o nosso desejo de que possamos ser seus servidores, para que possamos experimentar a felicidade que está ao nosso alcance. A todos os irmãos espíritas, a todos os irmãos de outras crenças, católicos, protestantes, umbandistas, budistas, hinduístas, de todas as religiões no mundo afora, recebam o nosso abraço, pois somos todos irmãos, todos estamos caminhando rumo à felicidade que o Pai nos preparou. Que o nosso mundo seja abençoado, o nosso planeta, o nosso país em específico, o Brasil, esse país tão acolhedor e tão, hoje, pátria do Evangelho, que ele possa cada dia mais ser uma luz no nosso mundo e que nós possamos, dentro da nossa pequenez, nos propormos a seguir aquele entendimento da oração do nosso irmão Francisco de Assis, que nós possamos ser instrumento da paz de Deus neste mundo, cada dia mais, Senhor Jesus. Com a Tua bênção, Mestre, com a gratidão por mais esse dia, te rogando a permissão para estarmos aqui na próxima semana. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe cada um de nós hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, isso aí, que assim seja. E vamos tomar nossa aguinha? Pessoal, eu vou fazer um convite hoje que eu acho que nós nunca fizemos, de vocês fazerem parte da Espíritas de São José do Rio Preto. O Seandro é um dos mediadores, tem a Silvinha, administradora. Lá só tem conteúdos da doutrina. Sim. E o pessoal seleciona bem o que coloca ali, o Flavinho, do Grupo Amor e Fé. Tem bastante mensagem bacana. Entra lá no grupo no Facebook,
Espíritas de São José do Rio Preto. Tem mais de 10 mil membros. É Mais muito, de 10 é muito mil, legal, viu? Quem quiser Sim. curtir um conteúdo bacana aí. Minha página, Desenho que Fala, na verdade é nossa página, porque tudo passa pelo crivo de Oceander Vesky, parceria com a Carlinha do Centro Ailuz, que também é parceira nos conteúdos. A gente aqui com camiseta do Desenho que Fala, curte lá Instagram, Facebook. Vai sair o nosso livro agora no segundo semestre de 2020, patrocinado. Muito legal, ficamos muito felizes. Desenho que Fala. Agora o Oceander vai pontuar os abraços, dizer onde vamos estar, porque vamos estar em vários lugares, né? Sim, nós estamos quase... Tricorporidade. Os 7 corpos, assim, nós moramos no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo estamos lá em Brasília e até parece, né? Bom, se for para distribuir a massa gordurosa aqui, dá para repartir nos 2 corpos aí, mas tudo bem, isso aí não vem ao caso agora. Desolvem. Deixa para lá isso. Então a gente agradece profundamente vocês que nos acompanham aqui para finalizar esse vídeo aqui, que daqui a pouco nós vamos editar ele e colocar no nosso canal no YouTube. Culto do Evangelho no Lar, Estela Onish e Oceander Vesky. Quem quiser pesquisar o nosso canal aí no YouTube, esse vídeo vai para lá mais ou menos aí no finzinho da tarde, a gente edita ele, coloca. Ainda hoje ele vai editadinho, sem aqui o bom dia, sem as felicitações. Então a gente deixa o nosso grande abraço para vocês aqui, tá?